Me mimei. Comprei um Kindle Color Soft, tá bom pra você? Oi, gente, eu sou a Nath. Esse vídeo eu tô gravando de surpresa porque chegou o meu Kindle Color Soft, que eu comprei na Kindle Week, com 400 conto de desconto. Vocês estão entendendo o que é isso, gente? Eu comprei a preço de Paperwhite. Eu queria muito um Kindle Color Soft e gente, eu passei por cima de todas as críticas que estavam fazendo sobre ele na internet, porque eu queria muito, sabe? Existe esse conceito de que, é fútil, é um luxo, ninguém precisa de cores, não sei o que. Gente, eu discordo totalmente. E quando Deus diz que haja luz, junto com a luz vieram as cores. Estou aqui com o famigerado Kindle Color Soft de 16 GB na cor preta. Aqui no Brasil só tem a cor preta, mas é bom especificar, né? Eu comprei ele na Kindle Week com mega descontaço, que tava tipo assim, R$400 mais barato. Eu falei, cara, não tem como, eu preciso, porque tava um preço, tava mais barato do que o Paperwhite Signature Edition. Então eu falei, gente, preciso disso, sabe? Tipo assim, realmente o meu momento chegou, finalmente os refrescos. Então vamos lá, gente. Eu vou trazer uma triste notícia pra vocês, porque eu já abri, porque eu fiz unboxing pro Threads e também pro YouTube Shorts, então eu já abri. Mas eu não liguei, eu vou ligar pela primeira vez aqui agora junto com vocês, não tá nem configurado, tô até com medo do que vai aparecer aqui. Ai, que nervoso! É muito lindo, gente, a caixa é super bem estruturada. O Kindle, ele vem nesse papel vegetal para proteger, sabe? Bem bonito mesmo, uma textura bem bonita. Eu achei a estética da caixa linda, assim, maravilhosa. Aqui, como eu mostrei para vocês já antes, eu abria, mas vamos ter a experiência. Sério. Fala sério. Não, fala sério. Fala sério. Ai, gente, que emoção, que emoção. Vou deixar o Kindle aqui de ladinho. Tem também, gente, os manuais, né? Aqui tem um manual colorido e um preto e branco. Eu achei, gente, isso aqui é basicamente uma sacada de marketing, assim, para mostrar como o mundo é mais interessante com cores. Eu acho isso muito legal. Tem gente que fala que o Kindle colorido, gente, é um luxo desnecessário. Eu acho que sim, é um luxo. É uma realidade porque é um produto muito caro. Mas eu não acho que ele é tão desnecessário assim, gente. O Kindle, ele existe para aproximar a gente da experiência de leitura no livro físico. E livros físicos têm partes coloridas, entendeu? Então isso é uma coisa que eu sempre senti, assim, diferença. E o Kindle colorido, mesmo que as cores sejam mais suaves, ainda assim faz com que a gente se aproxime mais ainda da experiência de leitura de um livro físico. Então eu não acho que é tão desnecessário assim não, tá, gente? Sinceramente, eu acho que é uma coisa bem interessante a se opor enquanto uma marca. E eu entendo de marca porque eu sou publicitária. Temos também aqui o cabo de transferência USB, né, e carregamento, só que não vem com a base de carregamento, tá? Então isso é uma coisa que você tem que comprar à parte, ou se você já tiver, você pode usar. Eu já tenho, mas eu vou guardar esse cabo, na verdade eu não vou usar ele agora, eu vou continuar usando o outro cabo que eu tenho e tudo certo, gente. Isso aqui, caso eu precise de outro, alguma coisa nesse sentido, vai estar aqui novinho esse. Então vamos lá, gente. Vamos ligar o famigerado Kindle Color Soft. Ai, meu Deus. Ai, que pressão! Vamos lá. Ficou verdinha a luz, ligou. Desligou? Ah, agora sim. Nossa, gente, nem teve tempo de carregamento. Na realidade, só ligou, pronto. Tipo assim, eu achei que ia ter aquela tela de carregamento e tal, azul. Não, realmente só ligou e pronto. Então vamos lá, né? Português Brasil. Avançar. Ah, agora sim a tela de carregamento. Gente, é muito lindo. É muito lindo. Bom, tá um tempinho aqui carregando. Mas eu acho que por ser a primeira vez que eu tô ligando, né, e carregando... Ah, foi! Nossa, que rápido! Tipo, oi Natália, boas-vindas ao seu novo Kindle. Você iniciou a sessão e se conectou à Faoli 5G usando as credenciais de Wi-Fi previamente salvas na Avançar. Experimente a magia de ler como em papel com o Kindle. Gente, tudo. E as cores são uma graça. Uma graça. Avançar. Aqui aparece a promoção do Kindle Unlimited, né? De um teste gratuito de 30 dias. Eu não gosto. Sinceramente, gente, Kindle Unlimited pra mim não funciona porque eu não leio livros com tanta frequência assim. Eu leio cerca de 30 minutos por dia, eu leio todos os dias, mas eu não consigo terminar, tipo, dezenas de livros em um mês e tal, então, tipo, pra mim não funciona. Na verdade, eu gosto de ter o tempo disponível pra poder ler o quanto eu quiser, aquele livro, quando eu quiser, entendeu? Então eu não gosto disso. Não, obrigada. Vamos lá, girls, vamos começar essas primeiras impressões. O que muda de cara quando a gente liga o Kindle colorido assim, gente? Basicamente, a tela colorida, obviamente, mas a questão é que
O contraste das cores ele é muito diferente do contraste em preto e branco. Então você pode observar que fica muito mais interessante a dinâmica da biblioteca, porque você consegue diferenciar os livros pelas cores sem necessariamente precisar ler os títulos. Isso é uma vantagem muito boa. Isso é uma coisa que a gente costuma fazer mesmo na nossa prateleira física, sabe? A gente costuma fazer isso, olhar, eu sei que aquele livro rosa é a hipótese do amor, sabe? Tipo, a gente faz isso. E eu vou falar pra vocês que a sensação de ver essa tela colorida é muito gostosa, gente. Vou aumentar aqui o brilho. Já se inscreveu no canal, querida? Todo mundo fala nos vídeos da internet, mas não é uma cor tão vibrante assim, não sei o quê. Gente, sinceramente, a sensação que eu tenho é que é como se eu estivesse lendo numa folha sulfite impressa, sabe? Quando a gente imprime numa folha sulfite, sem ser impressão a laser, naquela impressora caseira, é essa mesma sensação. Chega a ser até um pouco nostálgico. Eu gostei, eu gosto da estética, eu acho bonita. E eu acredito que combina muito, assim. Nesse Kindle, e eu já vou preparar vocês para um assunto muito importante que é: esse Kindle, ele não tem preto absoluto nem branco absoluto. Muito diferente dos outros Kindles, como o Paperwhite, né? Que tem preto e branco. Aqui a gente tem cinzas. Então, o que é branco, na verdade, é um cinza claro, e o que é preto, na verdade, é um cinza bem escuro, mas não é necessariamente preto. E isso combina, assim, com as cores... eu adoro essa palavra. Gente, deixa eu explicar. Muted é quando as cores elas sofrem interferência do cinza, que faz com que elas fiquem mutadas, mais quietas. Então, é uma sensação muito gostosa e muito calma pro olhar. O contraste vibrante de cores é, sim, muito bonito, mas também é extremamente viciante. É uma das coisas que fazem com que a gente fique viciado em telas, por exemplo. Então, acho que aqui é a proposta perfeita. Eu não acho que é incapacidade da tecnologia, não. Acho que é a proposta perfeita. E as cores mais muted são uma característica própria desse tipo de tela. Abri aqui uma capa pra gente ver melhor, que é a tela E-Ink Kaleido 3. É a mesma tecnologia que tem, gente, em outros e-readers que não tem aqui no Brasil, como o Kobo, enfim, dentre outras, tem várias marcas. Mas todos os coloridos usam essa mesma tecnologia, que é a E-Ink Kaleido 3. Então, gente, assim, a tela não é diferente de outros e-readers coloridos, não. É mais ou menos isso que existe no mercado mesmo até hoje. E não é uma tecnologia super revolucionária, não, tá? Essa tecnologia existe há bastante tempo, só que a Amazon só colocou no Kindle agora porque ela deu uma melhorada na tecnologia da tela. Essa tela, ela tem dois tipos de modos aqui, pelo menos do Kindle, né? Tem esses dois modos de cor, que são as cores vivas e as cores padrão. Aqui tá nas cores vivas, que tornam a cor mais intensa e imagens menos saturadas, e isso é verdade, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a diferença. O modo padrão. A gente consegue notar que o título se esbranquiçou e perdeu um pouco da interferência do amarelo aqui. Mas quando a gente coloca no modo vívido, parece que o vermelho ganha um pouco da interferência do amarelo. Vou tentar mostrar em outra capa que tenha mais amarelo, que eu acho que vai ficar melhor para vocês verem. Vamos lá. Observem aqui na capa... Observem na capa de Verity, da Colleen Hoover, tá? Super bom esse livro, eu recomendo bastante. Que o que acontece? Esses tons de Colleen Hoover, Verity e tal, tá meio esbranquiçado, mas quando a gente coloca no modo vívido, cores vivas, eles ganham um tomzinho um pouquinho mais amarelado. Gente, é uma diferença sutil, mas que funciona bem, traz um contraste muito legal pra sua leitura, no dinamismo, na sua leitura mesmo no dia a dia, sabe? Eu vou manter sempre no vívido, porque eu acho que vai ficar mais bonito. Agora eu vou botar meu lafufu aqui de canto. Eu vou mostrar, gente, uma coisa que é muito importante pra você. Talvez seja até decisivo pra sua compra, que são as diferenças da tela Kaleido 3 pra tela E-Ink comum. Esse aqui é o meu Kindle 7ª geração. Esse Kindle, ele é de muitos anos atrás, gente. Ele é de 2014. Então, podem ver que é a mesma tecnologia que se usa de tela desde 2014 pra cá, porque realmente é uma tecnologia de e-reader muito boa. Esse Kindle aqui, ele não tem a luz interna, então eu vou tirar a luz interna daqui para vocês verem a diferença. Vocês conseguem enxergar? Vamos fazer diferente aqui. Estão conseguindo enxergar a diferença? Vou mostrar mais de perto antes de contar. Se vocês repararem bem, a tela do Kindle Color Soft, ela é um cinza claro, mas ela não chega a ser branca como a tela do Kindle básico 7ª geração. É uma diferença sutil, mas é uma diferença que existe e pode impactar na sua experiência de leitura. Eu, particularmente, não sinto que isso me incomoda, até porque pra eu ler de dia, assim, gente, sinceramente, é, quase imperceptível. Pra ler assim no escuro, tem uma diferença muito
muito grande de quando a gente coloca um brilho na tela. Aí o branco se torna branco mesmo. Então dá uma igualada melhor. Principalmente se eu ligar o brilho assim, tipo, bastante, sabe? Fica até mais do que necessário. Além de que eu posso regular também a temperatura. Então, assim, não é como se isso fosse atrapalhar a leitura no dia a dia. Você só nota mesmo se você compara uma tecnologia do lado da outra. Mas isso é a característica da tela. Então, saiba disso na hora de comprar. Mas, Natália, você acha que as cores cansam menos ou mais a vista? Gente, as cores em si não cansam a vista, pelo contrário, as cores, elas são formas de contraste que não cansam a sua vista. Então, eu acredito que se você for ler coisas muito ilustradas, você vai preferir o colorido, porque as cores realmente cansam menos. E é isso, gente, não tem muito o que dizer sobre isso, assim, ilustração não faz muito sentido você ler na tela. Aqui, ó, vamos pra capa, pra mostrar melhor, né? É óbvio que a capa é mais contrastada em preto e branco, tudo é mais contrastado em preto e branco, isso nas fotos que você tira no seu celular, nas fotos que você tira na sua câmera, inclusive na leitura em e-readers, né? Tudo é mais contrastado em preto e branco. Agora, com cores, a gente tem uma suavidade no contraste que permite, né, a tonalidade das cores. Então, assim, gente, eu acredito que cansa menos assim do que assim, mas a gente tem que ver que a gente tá lendo livros, né? Então a gente não vai ver imagens o tempo todo, sabe? Tipo, não funciona muito assim. E as cores permitem que você enxergue mais elementos dentro de uma imagem. Um exemplo aqui, ó, que aqui tem uma mancha azulada, aqui tem uma mancha roxa, e aqui tem uma mancha amarelada, que aqui fica imperceptível, parece que é tudo uma coisa só, entendeu? Então é mais ou menos essas nuances que a gente percebe. Basicamente, você vai sentir essa diferença se você ler quadrinhos, mangás, HQs, tipo, sei lá, Heartstopper, assim, sabe? Você vai sentir essa diferença, mas fora isso, com livros comuns, você não vai sentir tanta diferença assim. Sabia que dá pra você assinar os membros do canal e ter vídeos extras, além de um clube do livro maravilhoso? Agora vamos à experiência do menu colorido, gente, aqui na Biblioteca Colorida. As capas coloridas, elas fazem muita diferença, principalmente na rapidez com que você vai identificar os livros que você está lendo. Então, eu sei que o livro verde é a Biblioteca da Meia-Noite, o livro rosa nada é melhor do que você, o azul é melhor do que o baile. Então, assim, a gente consegue, tipo, bater o olho e já enxergar o livro que a gente quer. Isso é muito bom, é muito prático. Mas assim, gente, é um conforto. É um conforto e apenas um conforto. Mas é um conforto que eu optei por ter. Então eu não posso falar nada, porque é um conforto que eu quis ter. Agora, se você gosta de estética e organização, que é o meu caso, você vai se apaixonar pelas marcações dos livros. Porque eu já me apaixonei, gente. Você consegue escolher as marcações dos livros em algumas cores, são 4 cores no total. Então você tem amarelo, rosa, azul e laranja. Eu vou colocar aqui o azul, que já está, que é um azul turquesa bem bonito, muted, o rosa, o amarelo e por fim o laranja. Eu particularmente gostaria que o laranja fosse na verdade verde, né? Porque eu acho que fica muito escurinho aqui o fundo com o texto em preto. Mas tá tudo certo, gente. Assim, funciona, sabe? E eu gostaria de usar isso, que eu pretendo fazer um teste, né? Ver se funciona comigo. De usar isso aqui pra marcar os personagens dos livros, pra conseguir, tipo, dar uma relida na história deles. Gente, eu sou assim, tá? Não sei se vocês são, mas chega um momento do livro que eu tô lendo que eu esqueço, assim, o background do personagem. E eu tenho que dar uma voltada pra saber o que aconteceu antes, entendeu? Não da personagem principal, mas de outros personagens secundários. E isso aqui vai ser muito útil pra mim nesse sentido, tá? Eu não sou nenhuma leitora assídua, tipo, a cinéfala dos leitores, não. Eu sou uma leitora comum, que tem um hábito comum de leitura. Então, eu não sou, tipo... Eu preciso desses sistemas pra me ajudar a ler melhor, sabe? E, assim, eu acredito que vai funcionar, porque eu me sinto muito contente vendo isso. Fora que fica super estético, né, gente? Vai tirar uma fotinha, assim, com a marcação colorida pro Instagram. Tudo, né? Babado forte. Muito se fala sobre a bateria disso aqui, porque... Ai, meu Deus, porque dura 8 semanas. O Paperwhite dura 12 semanas. Gente, vamos botar o pé no chão um pouquinho? Parar de dançar o quadradinho de 8? Porque assim, gente, 8 semanas são 2 meses. Tá bom pra vocês? 2 meses? Então tá, né? E o Paperwhite dura 12 semanas, que são 3 meses. Então assim, gente, vamos lá. O único risco que você corre aqui com essa questão de bateria é que você pode esquecer o seu carregador em algum lugar depois de 2 meses e não lembrar mais onde ele tá. Porque assim, né? Tipo, 2 meses é muito tempo de duração de bateria. Então vocês podem ficar tranquilas, em paz, tá? Ele tem essa duração de bateria um pouco menor, porque por ter uma tela um pouquinho mais escura, você acaba precisando usar a luz por mais tempo. Mas se você é que nem eu, que não se incomoda com a redução de contraste da tela, que eu não me incomodei, de verdade, ainda mais pra ler de dia, de manhã, num ônibus, onde bate sol, assim e tal,
Gente, eu não vou nem usar a luz. Não vou. Eu vou usar a luz mais quando eu estiver lendo de noite, antes de dormir e tal, que eu vou usar um pouquinho, porque eu vou deixar o quarto todo escuro e vou usar um pouquinho de luz e só. Entendeu? Tá tudo certo. As cores em si, elas não influenciam no gasto de bateria, né? O que eu acredito que influencia no gasto de bateria é justamente a luminosidade, que você precisa de um pouco mais, e também as conectividades, né? Como o Wi-Fi, o Bluetooth, entendeu? A sincronização, essas conectividades que influenciam no gasto de bateria. Eu não acredito que as cores influenciam, porque as cores fazem parte da tecnologia de tinta digital. Entendeu? Essa tecnologia, tem um vídeo aqui no canal que eu explico como que funciona essa tecnologia, mas basicamente ela só gasta bateria quando você atualiza a página. Então, quando você faz assim e troca o conteúdo, é o que gasta bateria. Agora, se ficar meia hora parada nessa tela, não vai gastar nada de bateria, porque tá meia hora parada na mesma tela. Não é à toa que quando você desliga o Kindle, aparece a capa do livro que você estava lendo. Porque tanto faz o conteúdo que está na tela. O que gasta bateria é a transição de uma tela para outra, entendeu? Aí tem gente que fala, ai, mas será que fica mais lento por causa das cores, não sei o que, não sei o que lá. Gente, sendo muito sincera, vamos fazer um comparativo rápido aqui, um comparativo babado. Eu amo que eu tô baixando os meus livros aqui enquanto eu faço um unboxing pra vocês, gente, mas é assim mesmo, é assim que funciona a vida. Vamos lá, gente. Vamos comparar com o meu Kindle anterior à velocidade. Ó, eu não preciso nem dizer nada, né? Eu nem preciso dizer nada, né? Tipo assim, a velocidade absolutamente alta, igual a maioria dos Kindles recentes. Como esse Kindle é um pouco mais antigo, ele tem uma velocidade mais lenta, mas, gente, convenhamos, eu não acho que isso seja o tipo de coisa que você vai ficar reparando quando você estiver lendo, assim, sabe? Meio que eu só consigo enxergar isso porque eu tô com dois Kindles aqui, um do lado do outro, comparando. Mas no dia a dia, tipo, meio que tanto faz. Tanto que eu nunca me incomodei com a velocidade de página do meu Kindle antigo. Mesmo sabendo que ela era mais lenta que os atuais. Eu nunca me incomodei com isso. Agora, uma coisa muito importante, gente. A tela colorida tem algumas mudanças, algumas coisas diferentes da tela preto e branco. Então, aqui na aba de brilho e temperatura de cor, a gente tem algumas questões aqui, tá? O brilho desse Kindle é um pouco maior, justamente porque a tela... Já expliquei, vou explicar de novo, que a tela é um pouco mais escura, precisa de um pouco mais de brilho. Então, o brilho aqui é um pouco maior. E a gente tem a temperatura, gente, que esquenta bastante a temperatura da cor. Aí, na câmera, nem tá parecendo tanto assim. Aqui tá bem laranja, bem laranjão mesmo, assim. Então, dificilmente vou usar na temperatura máxima. Mas, assim, ó, já fica mais agradável pra mim. E assim, quando eu estiver lendo de noite, também já fica bem melhor, né? Então, assim, gente, tem uma diferença. Mas a principal diferença é que esse Kindle não tem o modo noturno. Eu não entendo o porquê, mas ele tem uma substituição do modo noturno, que é a cor da página. Então, aqui a gente consegue alterar, aqui tá no branco, vamos colocar no preto. E aqui altera a cor da página para preto. Mas o sistema em si continua no modo claro. Então, eu não entendo por que isso é assim. Deve ter alguma coisa a ver com a tecnologia de cores, mas funciona, gente. Assim, no mais, acaba funcionando, porque você não fica trocando de livro quando você tá lendo de noite no modo escuro, sabe? Você lê o seu livro ali de boa, entendeu? E você vai passando as páginas aqui. Então, pra mim, funciona. Talvez a tecnologia impossibilitasse de fazer isso e tal, e eles tiveram que dar um jeitinho. Mas pra mim deu certo, eu não acho que eu vou me incomodar com isso, não. Agora, gente, trazer meu Lafufu de volta aqui. Será que vale? Será que vale o preço dele, gente? Porque esse aqui é um dos Kindles mais caros que tem, né? Porque acima desse aqui, só o Colorsoft Signature Edition, né? Que é de 32 GB. Eu acho assim, valer o preço, se você parar pra pensar na tecnologia, não vale tanto, porque não é uma inovação do mercado, nada disso, assim. Tipo, essa tecnologia já existe há um tempo, né? Tanto que eu não comprei pelo preço cheio. Eu esperei a promoção da Kindle Week, ficou pelo preço do Paperwhite, e aí sim eu comprei. Porque se você tiver com os dois, o Paperwhite e o Colorsoft pelo mesmo preço, gente, vale a pena pegar o Colorsoft, porque as cores fazem uma diferença na experiência de leitura. Agora, se você tiver que pagar R$500 a mais por ele, eu acho que não valeria o preço, não. Só que assim, gente, ninguém precisa de Kindle nenhum. Vamos entrar no consenso que Kindle é luxo, independente de qual modelo de Kindle você queira comprar. Kindle é luxo, gente.
A gente, no máximo, pode dizer que tem uma necessidade de Kindle se você viaja muito e você não pode ficar carregando seus livros na bolsa, entendeu? No máximo, você pode dizer que você tem essa necessidade. Mas ainda assim, leitura é luxo. E você consegue ler através do celular, do tablet, você consegue ler, enfim, você consegue ler de diversas formas. Quem quer ler, lê, independente do sistema que usa para ler, entendeu? Então, Kindle é luxo. Então, se a gente entrar nessa discussão, vai ser uma coisa tão, sabe, tipo assim, vai muito do que você quer, da sua vontade. Tanto que isso aqui, eu tava com vontade. Eu comprei porque eu estava com muita vontade. Eu não preciso disso aqui, ninguém precisa. Mas, às vezes, a gente quer se mimar, se presentear. Eu também não preciso de um secador de cabelo caríssimo, mas tô morrendo de vontade de comprar. Mas, assim, o secador de cabelo eu não vou comprar mesmo, porque eu já tenho outros produtos que substituem e funcionam muito bem. Mas, eu já queria atualizar o meu Kindle, tadinho, bichinho, coitado, tem de 2013, isso aqui, gente, 2014, perdão, tem 13 anos que ele existe, entendeu? Isso aqui ele não tá pedindo socorro, ele tá perfeito, tá em perfeito estado, mas eu queria atualizar, porque eu queria ter outras funções, né, no meu Kindle, como, por exemplo, o ajuste de luz, para finalmente poder ler antes de dormir. Eu nunca li antes de dormir nesse Kindle aqui por conta disso, porque não tem ajuste de luz. E eu aproveitei para pegar uma versão que fosse me agradar de alguma outra forma também, né? Então, é isso. Agora vamos, gente, para qualidade e acabamento, tá? Qual que é o babado? Escolha algo para ler e veja a capa aqui, que fofinho. Mas eu já tive essa opção faz tempo. Então, o acabamento desse Kindle, gente, é muito bonito, sim. Ele tem esse croma aqui, ó, que fica mudando de cor conforme você avança na luz, tá? Bem bonito, eu gosto disso. Mas, de resto, é igualzinho o Paperwhite, tá? Idêntico, a não ser a tela colorida aqui na frente, idêntico ao Paperwhite, botando no mesmo lugar, tudo igual, gente. Então, assim, se você tem um Paperwhite e quer trocar por esse, para de ser louca. Para de ser louca, que você já tem um Kindle atual recente, não tem nada aqui que vai te fazer mudar. Kindle, gente, se troca igual eu fiz, de 10 em 10 anos. 2014 e 2026. Mas eu não trocaria um Kindle que eu comprei 1 ano atrás, 2 anos atrás, novo, atual, entendeu? Não faria isso, tá? Então, aquieta um pouco seu facho, deixa de ser louca só porque você quer colorido. Aguenta um tempo aí com o seu. Então, assim, gente, pra quem que é o Kindle Color Soft? Para garotas que são viciadas em cores, como eu, entendeu? Nós, garotas viciadas em cores, cadernos, labubu, lafufu. Isso aqui é lafufu, tá, gente? Foi 15 reais. Mas, enfim, a gente tem, sabe? Tipo, quem gosta mesmo. É pra quem tem preferência por cores. É isso. Não existe uma justificativa técnica que vai fazer com que você escolha um Kindle ou outro. Na verdade, eu acho que é até burrice você escolher Kindle com justificativas técnicas. É totalmente por preferência. Um exemplo, esse Kindle aqui é grandinho. Eu gosto de bolsas grandes, então pra mim não faz diferença se um Kindle maiorzinho ou menorzinho. Já tem amigas minhas que gostam de bolsas menores, então elas levam o Kindle, tipo, elas preferem o Kindle pequenininho, entendeu? E eu não vejo diferença usual no dia a dia de um Kindle pro outro, não, gente. Assim, tecnicamente todos cumprem a mesma função. E cumprem muito bem. O Kindle mais barato que você comprar, ele vai cumprir muito bem a mesma função que essa daqui. O que a gente consome a mais são apenas luxos. Veredito final. Vale a pena comprar o Kindle Color Soft? Vale, mas não pelo preço cheio. Espera uma promoção. Eu tenho um Kindle já de uns 2 anos pra cá e eu queria trocar por esse. Não troca que você tá trocando 6 por meia dúzia, gata. Não faz isso, tá? Guarda seu dinheirinho, junta um pouco mais, entendeu? Vai juntando, vai juntando. Quando lançar a segunda, terceira versão disso aqui, aí você compra. Mas aproveita, o Kindle ele é um dos poucos produtos que não caem na obsolescência programada. Ou seja, ele não é feito para quebrar daqui a 1 ano e você precisar trocar, como os celulares são feitos, notebooks, peças de computador, enfim. Então o Kindle, ele dura muitos anos intacto, em paz. Então aproveite isso, tá? Utilize desse tempo. E minha nota sincera, gente, eu amei. Pra mim, nota 10. Eu acho que é genial isso aqui, é maravilhoso. Só que também, tipo, pô, sabe, não existe uma tecnologia super acima. Nem nada disso, só é gostoso. É a experiência. É óbvio que eu vou continuar com esse Kindle aqui, né? Eu não vou dar uma de louca, igual algumas pessoas na internet falam. Ai, voltei atrás e continuei com o meu Kindle antigo porque eu não gostei do Color Soft. Gente, isso pra mim é papo de gente fresca, tá? Porque não faz sentido nenhum. Cumpre exatamente a função que é você poder ler livros em paz, entendeu? Não tem nada que te atrapalhe. O fato da tela ser um pouquinho mais escura não atrapalha a leitura, gente. Não atrapalha de jeito nenhum aqui, ó.
Sem luz você consegue ver. É um pouquinho mais escuro, mas na luz do sol isso não vai fazer diferença nenhuma. Não, quando eu falo na luz do sol, parece que você enfiou o e-reader no sol, né? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer na luz do dia normal, entendeu? Tipo, você tá dentro da sua casa na luz do dia. Não faz tanta diferença assim. Então, gente, vamos parar de dançar o quadradinho de 8 e pensar um pouquinho. E essas são as minhas considerações. Se você gostou do vídeo, considere comprar o seu Kindle através dos meus links da Amazon ou de algum dos links que eu deixar aqui embaixo. Pode comprar qualquer coisa, gente, uma bolacha, um bombom, que vai ajudar muito o canal a se manter ativo pra gente continuar falando sobre livros, Kindles, tecnologia e novidades do mundo artístico e etc, tá? Que a gente fala de muitas coisas aqui. Tem uma playlist inteira só sobre Kindle aqui no canal, então eu recomendo que você assista. E é isso, é nozes e tchau!